Saudações a toda a classe de negros e negras espalhados por esse meu país lindo e maravilhoso, que o sol banha a nossa pele e deixa a gente bronzeado, lindo e gostoso. Aqui quem fala é João Marcos Bigon, seu professor de história aqui do Gole, seu chanceler da causa antirracista, seu Martin Luther King da Guanabara, seu hotel da Baixada Fluminense, seu caçador de Ku Klux Klan, seu espancador de pastor racista e seu pantera negra de Duque de Caxias. Bem, nossa, consegui falar isso tudo muito rápido. Tô ficando igual o Cristiano agora. Bem, hoje a gente vai falar sobre uma matéria do G1 que saiu no dia 1º, se não me engano, falando de uma campanha Machado de Assis Real, lançada pela faculdade Zumbi dos Palmares, acho que essa semana também. E eu queria falar sobre a importância disso, da reparação histórica que isso representa, e de para além disso, não é só, não que reparação histórica seja só, né, mas que não é só uma questão de reparação histórica, é uma questão de reformulação da memória, ou melhor, de legitimação de uma memória viva, né? Como assim? Bem, isso tem muito a ver com a minha área, que é a história, e eu não sei se todo mundo está familiarizado com esse tipo de debate. Mas bem, pensar que nós temos uma população de 54% de pessoas negras e que todo o pensamento social dessas pessoas negras é formulado, é moldado, é estruturado a partir da não representação dessas pessoas, é muito grave, porque você cria uma população em que não se enxerga no espelho, que vive a partir de não ter um espaço onde ela se vê positivada, né? E aí, pensando na literatura, por exemplo, sobretudo o Machado de Assis, né? Não sei quem teve a condição, a oportunidade de ver a nota que a Faculdade Zumbi dos Palmares lançou, mas eu achei que eles foram bem corretos no âmbito do discurso mesmo. Eles criaram um discurso bem contundente, um discurso bem embasado, no âmbito do direito foi muito lógico, no âmbito até das políticas de ação afirmativa, da lógica da política de ação afirmativa foi bem interessante, foi bem embasado, bem contundente, porque eles falaram que isso não é só uma política de reparação com o país, é uma política de reparação com a própria figura do Machado de Assis, que é um dos maiores, se não o maior escritor de literatura do país, né? E considerar e representar esse cara da forma correta, da forma justa, da forma como ele era de fato, nada mais nada menos do que fazer ciência. Não só é uma política de reparação, mas é fazer ciência, é tratar de forma justa e legítima uma personalidade histórica importante, né? E aí isso tem um pouco a ver também com o que eu tinha falado na Páscoa sobre a criação de um Jesus negro, mas nem tanto. Tem a ver porque você cria um referencial que está de acordo com a história. Segundo, porque você cria um referencial para as pessoas se enxergarem nesse referencial, né? Ter a sua individualidade, a sua subjetividade positivada a partir desse referencial. Isso falando de pessoas negras, obviamente, mas também a gente poderia abrir isso para falar de mulheres, de LGBTs e enfim. Mas pensando no caso do Machado de Assis, por exemplo, e também de alguma forma do Jesus, está diretamente ligado com as massas, com a forma como a população, como os grupos numericamente majoritários do país se enxergam e enxergam o mundo. Então quando você pega, por exemplo, na escola, e você dá um livro de literatura para um menino negro, para uma menina negra, e ele enxerga e ele vê que um dos maiores escritores de literatura do país parece com ele, parece com ela, isso tem uma potencialidade gigantesca, né? E aí a gente obviamente sabe que na internet apareceu aquela galera falando que isso não precisava, que isso não fazia sentido, que pouco importava e tudo mais, né? Como sempre, né? Esse é o maior problema do Brasil. O Brasil é aquela famosa pesquisa que saiu em 2011, né? O brasileiro identifica racismo em tudo, mas ele não se identifica como racista. Isso é incrível. E faz um pouco de sentido, porque no Brasil o racismo é estrutural, ele é até moral, mas bem menos do que como ele se dá na estrutura, nas microagressões, na linguagem, nas estruturas de poder, nas instituições. Então por isso um brasileiro, quando é entrevistado, ele fala que tem racismo no Brasil, mas ele fala que ele não é racista, que ele não sabe quando aconteceu o racismo, mas que ele sabe que existe, né? Porque ele acha que racismo é como o nosso presidente bem disse, né? Ou o presidente de vocês, foda-se, não é o meu,
eu seria racista se eu tivesse impedido um afrodescendente de entrar num elevador, né? Então acho que é por isso que o brasileiro não identifica muito ele como racista, nem quem é o racista, mas identifica que tem racismo, porque ele espera que isso seja um ato racista. Mas pensando que o racismo no país ele se dá no âmbito estrutural, e isso difere o Brasil de vários outros países nesse sentido, tá aí, o exemplo máximo é o Machado de Assis. Machado de Assis engolido e reproduzido e propagado por tantos e tantos e tantos anos como um cara branco, né? O que é uma coisa bizarra de se pensar. Como você destitui uma pessoa da sua condição por uma motivação política e ideológica, né? Como isso é grave, como isso é problemático. Se a gente pensar isso numa escala de longa duração, assim, daqui a 100 anos representar representar o Lula ou uma figura do nosso tempo como uma pessoa de outra nacionalidade, sei lá, ou não de outra nacionalidade, mas com outro caráter, racial, outro pertencimento racial e étnico. Isso é muito grave, né? Não só pela função que isso tem na longa duração, pela projeção que isso tem na longa duração, de distorção da percepção que a própria sociedade vai ter, de tudo, não só do que pensando no Machado de Assis, para além do Machado de Assis, né, que também uma das coisas graves, né, mas para além do Machado de Assis é o que o Machado de Assis acaba representando. Um dos maiores escritores do país é negro. E assim, é uma população que está sendo destroçada o tempo todo em vários sentidos, não só no sentido físico, mas também no sentido simbólico, das relações, de não se ver representado nos livros de literatura, como eu já falei. E aí tem um outro problema, porque ao mesmo tempo que esse país embranqueceu o Machado de Assis, ele deixou com que o pensamento social fosse todo elaborado a partir da literatura por um cara execrável que foi o Monteiro Lobato. Era um cara branco, um cara que tentou se filiar com o Ku Klux Klan, que era um cara extremamente racista, e as suas obras infanto-juvenis criaram e potencializaram os maiores estereótipos racistas da cultura brasileira, que é a tia Anastácia, o Saci, o tio Barnabé, né? Tudo isso. E aí é muito lógico isso se você colocar assim, isso como essas duas figuras, o Monteiro Lobato e o Machado de Assis, como dois instrumentos de poder de um sistema maior, que é um sistema brasileiro de manutenção do racismo estrutural, né? Você embranquece o maior escritor do país, o maior nome da literatura brasileira, você embranquece, transforma ele num cara branco, você destitui ele do seu pertencimento étnico-racial, né? Não só o Machado de Assis, mas ninguém toca no André Rebouças. Você não fala de Luiz Gama, você não fala de um monte dessa galera aí, essa galera aí fica apagada. E são os maiores intelectuais do país, né? Você não toca nessa galera, você embranquece o Machado de Assis, e do outro lado você coloca como um dos maiores literários do país o Monteiro Lobato, que é um cara declaradamente racista, né? Então, isso assim, parece pouco para essas pessoas que vão lá na internet, atrás do computador, se sentem muito, muito livres para falar esse monte de merda, e aí elas ficam, mas isso é pouco, isso não faz diferença e tudo mais. Só que isso não faz diferença para você hoje. Agora, pensa nisso aqui há 20, 30 anos, se de fato a petição e essa campanha levantada pela Zumbi dos Palmares for acatada, Machado de Assis, porque eles colocaram no texto, e foi bem interessante, colocaram meio que uma reivindicação e um posicionamento das editoras, das grandes editoras do país, para se retratarem. Eles criaram uma edição de várias fotos do Machado de Assis na sua cor original, já para não ter o que reclamar. Eles deram a parada pronta. A galera agora só vai ter que pegar e botar na página lá. E eles colocaram que isso era necessário. Nossa, eu me perdi legal agora o que eu tava falando, que merda. Nossa, que bosta. E pior que vai passar o tempo e não vai dar tempo. Enfim, né, mas eles colocaram que isso era necessário por motivos lógicos de que isso a longo prazo vai fazer muita diferença nos livros didáticos e tudo mais. Bem, mas enfim, meu tempo tá acabando, era isso que eu queria falar. Eu perdi, sei lá, uns 5 segundos aí pensando numa coisa que eu esqueci. Mas enfim, um beijo negro, um sorriso negro, um abraço negro. Boa semana pra vocês, tamo junto, galera. Beijão.